Bem-vindo a todos nesse momento de mais um encontro dos estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Nós que estamos estudando nesse momento o livro Jesus e Atualidade. Hoje vamos abordar o capítulo 5, Jesus e Tolerância, e o capítulo 6, Jesus e Honra. Está conosco para compartilhar desse espaço a Marluce Reis e a Guadalupe Amaral. A gente pode iniciar trazendo uma questão importante que Joana nos oferece no início do capítulo 5, quando ela coloca, a questão do julgamento. O quanto o julgamento, para ela, é um grave cometimento, e é um hábito, é uma tendência quase de todos nós. É uma tendência natural de julgar, apesar de estar lá no Evangelho. Não julgueis. O que vocês acham disso? O fato da benfeitora colocar que é um grave cometimento, essa tendência nossa de julgar tão prontamente o outro. Vamos começar refletindo um pouquinho sobre essa questão. Uma coisa que eu gostaria de começar trazendo para a gente conversar sobre esse assunto tão rico e que vem ao encontro do que o Gelson está nos propondo aqui no início, é essa questão de nós não nos reconhecermos, não fazermos o nosso trabalho interno e, a partir daí, nos movimentando através de projeções, olhando as nossas partes não reconhecidas lá no outro, nós acabamos julgando por medo, nem sempre medo, mas por inconsciência de questões que também fazem parte de nós, nem também fazem parte de nós. Então, eu queria trazer aqui, a única citação, assim, mas que eu acho interessante compartilhar com vocês, uma parte que está lá no livro Psicologia e Religião, do Jung, que a gente sabe o quanto tem essa inter-relação da psicologia de Carl Gustav Jung e Joana de Ângeles, e que fala justamente dessa questão do julgamento e da projeção. Ele não traz como julgamento, mas a partir da citação, daí a gente pode ampliar um pouquinho o que nós estamos começando a falar aqui. Ele fala assim, está lá no parágrafo 140, e aqui é uma parte pequena do parágrafo. Onde há uma lacuna, onde falta o verdadeiro saber, o espaço é preenchido com projeções. Continuamos quase certo de saber o que os outros pensam ou qual é o seu verdadeiro caráter. Estamos convencidos de que certas pessoas possuem todos os defeitos que não encontramos em nós mesmos, ou de que se entregam a todos os vícios que naturalmente nunca seriam os nossos. Devemos ter o máximo de cuidado para não projetar despudoradamente nossa própria sombra, pois ainda hoje nos encontramos como que inundados de ilusões projetadas. Então, esse não reconhecido, que é o a gente projetar, acaba caindo nessa questão do julgamento. Mais um pouquinho, se quisermos imaginar uma pessoa bastante corajosa para se desvencilhar de todas essas projeções, devemos pensar, em primeiro lugar, num indivíduo que tenha consciência de possuir uma sombra considerável. Então, aí a gente já começa aqui, Essa questão de aceitar que nós temos essas partes a serem reconhecidas em nós. Tal homem converteu-se numa séria tarefa para si mesmo. O autoconhecimento, de novo. Conhece a ti mesmo. Porque já não pode mais dizer que são os outros que fazem tal ou tal coisa, nem que são eles os culpados e que é preciso combatê-los. Esse homem vive na casa do autoconhecimento, da concentração interior. Seja qual for a coisa que ande mal no mundo, esse homem sabe que o mesmo que acontece dentro dele, que o mesmo acontece dentro dele. O que acontece no mundo acontece dentro desse homem. E se ele aprender a arranjar-se com a própria sombra,
já terá feito alguma coisa pelo mundo. Terá conseguido dar resposta, pelo menos, a uma parte ínfima dos enormes problemas que se colocam no presente. E concluindo, né, e como poderá ver claramente quem não se vê a si mesmo, nem as obscuridades que inconsciente impregnam todas as suas ações. Né? Como é que eu posso olhar para os outros se nem eu mesmo me reconheço? Então, a partir daí, eu trago isso para a gente ampliar a questão do julgamento e como a gente faz isso por não nos percebermos. Né? E o quanto Jesus nos mostra que a autoaceitação é parte desse caminho. Eu penso que quando a Joana traz essa questão do julgamento como um grave cometimento, aqui eu acho que a gente pode fazer uma relação com o nível de inconsciência que a gente está mesmo, né? Que aí vem essa parábola de Jesus do cego que guia o outro cego, né? Ele diz: como é que você enxerga o cisco no olho do outro e não vê a trave no que está no seu? E aí faz sentido a gente pensar nesse mecanismo que todos nós utilizamos, que é a projeção. Então, é impossível a gente não projetar, né? E por que a gente faz isso? Como uma forma da gente, a Joana vai dizer, da gente escamotear, da gente não dar conta de assumir as responsabilidades ou aquele lado nosso que a gente tem muita dificuldade de aceitar. Mas é um mecanismo inconsciente, né? Então, o Jung vai dizer que à medida que a gente vai desenvolvendo o nosso eu, o nosso ego, aquilo que não é aceito, aquilo que é rejeitado, vai ficando naquilo que ele vai chamar de sombra. E aí, como é que eu entro em contato com essa sombra? Uma forma de eu entrar em contato é quando eu projeto um conteúdo. Né? Então, tudo fica no outro. Né? A culpa é do outro, a responsabilidade é do outro. Né? Acho que aqui a gente podia, talvez, pensar num exemplo prático para o pessoal entender melhor, né? Se a gente pensar assim na nossa psique, que ela funciona como par de opostos, eu não tenho só luz, eu não tenho só sombra, eu tenho luz e sombra. Então, eu, por exemplo, posso pensar que eu sou uma pessoa extremamente flexível, mas eu não posso ser só flexível. Onde é que fica a minha rigidez? Né? Então, a minha rigidez vai ficando como sombra, e quando alguém age comigo de uma forma autoritária, de uma forma rígida, de uma forma impositiva, aquilo me abala. Né? E aí ocorre aquilo que a Joana vai falar, que a gente tem uma veemência exagerada em combater aquilo. Então, ali eu estou vendo algo que está sendo projetado. Interessante essa questão, porque realmente, se Cristo coloca aqui para não julgar, é porque justamente no nível de consciência que a gente se encontra, não tem como a gente ter uma clareza do outro. Nossa consciência não abarca toda a realidade. Então, o olhar de quem julga é a partir da perspectiva dos elementos que ele tem. Então, a nossa percepção da realidade e nosso entendimento sempre é limitado, não tem como a gente avaliar. Por isso que o julgamento sempre é uma forma de reduzir o outro às suas questões, e aí entra também a questão, então, da projeção que vocês falavam, né, da sabedoria, que é a gente compreender que não há como ter critérios suficientemente adequados para a gente poder avaliar o outro. E Joana, ela é muito clara nesse sentido, né, que toda vez que a gente julga, e todo julgamento tende a ser limitado e recheado de projeção, a gente também gera em torno de nós um processo, né, de mobilização dos canais internos que vão tocar a nossa consciência. Né? Ela vai colocar aqui bem no início do capítulo, que é a impiedade do julgamento, né? Vai gerar mecanismos, né, depois de aflições para aquele que julga. E por isso que está no Evangelho: não julgueis para não ser julgados. E esses julgados não é só por parte dos outros, é por parte da nossa consciência também, que nos confronta com a nossa atitude inadequada e injusta em relação ao outro. Complementar essa ideia do Gelson, porque quando eu julgo de uma forma arbitrária, né, eu estou criando um comprometimento para mim. Realmente a nossa consciência, né, e se a gente pegar o exemplo de Jesus, ele mesmo não julgava.
né? Ele não era impositivo, ele não desqualificava, ele sempre trazia para a pessoa ter autoconsciência, né? Para ela perceber, para ela se dar conta. Então, como é importante isso, né? Quando a gente tem uma visão parcial das coisas e eu imito julgamentos, eu vou criando comprometimentos para mim também, né? O que eu ia comentar, que eu achei assim, muito lindo, muito resumido, extremamente profundo, quando ela nos traz para a gente usar de compaixão, né? E quando ela nos traz, porque a fraqueza já é a punição daquele que tomba, né? Então, a sua própria fraqueza é a punição, e o seu juiz é a consciência. Então, essa questão dessa imagem do juiz como consciência, de novo, imediatamente nos traz a responsabilidade para os nossos atos conosco e com o nosso irmão, né? E em tudo isso que a gente está falando, porque toda a espiritualidade nos mostra exatamente isso, né? No final das contas, é entre nós e a nossa consciência, né? Nossa consciência de self, e ela é nosso juiz. E o modo implacável como nós julgaremos o que tombou é o modo implacável também que nós seremos os nossos juízes e nos auto-julgaremos, né? Então, nem precisa, como vocês estavam elaborando, que venha que nós tombemos e sejamos expostos ao julgamento através de um ato externo, mas às vezes, muitas vezes, e geralmente são essas as questões que mais profundas no nosso ser, nós somos os juízes mais implacáveis, né? Por não sabermos justamente nos relacionar com essa lei do amor, né? Quando nos falta o amor, o entendimento do amor e da gratidão como um todo, que é o que a gente está aprendendo, a gente não se aceita e também se torna um juiz, né, de nós mesmos. Ela reforça, né, que a questão do pecado, né, pertence a quem o pratica, né, nessa questão de que cada um já tem um trabalho enorme, né, de dar conta de si mesmo e de se confrontar com sua própria consciência. Então não cabe a gente, né, tomar esse lugar, né, que é um lugar de soberba, né, é um lugar de inflação, né, de a gente poder se dar o direito de avaliar o outro, né, quem somos nós, né, que elementos nós temos para poder realmente dizer quais são as questões que envolvem a natureza, as ações e as consequências, os valores e atitudes das outras pessoas. Então, é uma atitude muito de uma identificação inflada, como se a gente fosse Deus, né? Então, é o ego tomando um lugar de uma inflação. Por isso que Joana coloca que Jesus sempre foi muito severo na educação dos julgadores da conduta alheia, né? Porque realmente isso é um processo que não ajuda em nada, né? Não colabora e provoca, de uma certa maneira, uma reação defensiva do outro. Quando ele se sente julgado e não acolhido, em vez de ele buscar um trabalho com ele mesmo, a tendência natural é ele se defender. E isso acaba não favorecendo o processo de transformação. E aí a gente pode, né, voltando à tua primeira pergunta, né, Gelson, mas por que a gente tem tanta necessidade de julgar, né? Aí a gente pode pensar nessa questão de como é difícil para nós aceitar a nossa real condição. Aí a gente pode entrar na tolerância, né? Porque todos nós temos fraquezas, temos erros, temos dificuldades. Então, se eu aceito esse meu lado mais frágil, se eu consigo tolerar isso, aí eu não tenho uma necessidade tão grande de impor uma verdade, de julgar o outro, porque quando eu julgo, de uma certa forma, não sei como vocês entendem isso, eu tô partindo do pressuposto que eu tenho uma verdade, que eu sei qual é o caminho, né? Que eu sei o que é bom, e aí isso deixa pouca margem para aceitar aquilo que, bom, eu também não sei qual que é o caminho certo, mas tudo bem, eu estou aprendendo, aceito que o outro também aprenda, né? Então, isso vai desenvolvendo
essa tolerância que a gente precisa primeiro com a gente mesmo, né? Porque a gente se exige muito também, né? A gente acha que está muito melhor do que a gente realmente está, né? Ou a gente quer estar melhor. E a gente vê tanto nos exemplos de Jesus, como na fala da Joana como um todo, mas aqui na questão da tolerância, o quanto tolerância não tem absolutamente nada a ver com passividade ou permissividade, que porventura alguém pode entender dessa forma, né? Mas tem a ver com compaixão e acolhimento. Então, não é compactuar com aquelas questões que tu não concordas, né? Mas sempre existe uma forma de abordar onde se leve a verdade divina a partir de questões que não são tuas, e que tu só vai conseguir fazer isso nesse trabalho de autoconhecimento, entendendo que tu é pequeno, que tu erra, que tu tolera, e que todo mundo está aqui para aprender, né? Mas eu acho importante, assim, fazer essa ressalva, né? Eu não sei o que vocês acham, porque numa visão mais superficial, pode, às vezes, isso ser entendido, então quer dizer que eu tenho que aceitar tudo, permitir tudo, não é disso que a Joana fala, nem Jesus. A Joana trazendo as imagens de Jesus, e a gente pode ver isso por todo o exemplo de vida que ele nos deu, de viver o Evangelho, né? Ele foi tolerante no sentido de compaixão, mas ele não foi conivente. Em nenhum momento Jesus foi conivente com questões que estavam falando de algo que não era de Deus, não era de Deus no sentido de estar dentro das leis divinas de self. Eu acho que é importante isso, porque essa questão da tolerância, para mim, envolve muito esse reconhecimento, né? Dentro que estão trazendo, esse reconhecimento da pequenez de todos nós, né? Ainda mais nós que ainda não alcançamos essa consciência plena de Jesus. Então, Jesus tem a compaixão, tem o amor. Nós estamos no exercício da compaixão do amor. E por isso que a tolerância ainda é mais importante ainda, porque ela reflete um despertar, né? Ou seja, esse reconhecimento que todos nós, sem exceção, né? Somos fracos. Muitas vezes agimos de uma maneira inconsequente, somos sujeitos à mutabilidade, à instabilidade emocional, ao erro. Então, de uma maneira, tolerar é poder realmente ter essa atitude, né, de, se não podemos amar e ter a compaixão verdadeira de um Cristo, mas podemos ter a compreensão da aceitação de nós mesmos e do outro, nesse processo que envolve a tolerância. Que, para mim, como diz ali Joana de Ângeles, quando ela diz que a tolerância é uma terapia pessoal e fraternal, por que ela é uma terapia, a tolerância, né? Porque ela é um movimento de ir ao encontro, naquilo que a Marus falou, né? Esse encontro de aceitar a mim mesmo, aceitar o outro, e por isso gera fraternidade, né? Esse reconhecimento que somos todos parte dessa família, estamos no mesmo barco, nessa caminhada evolutiva, e de uma certa maneira a tolerância, então, movimenta, do ponto de vista dos valores espirituais, dos processos psíquicos, outros elementos preciosos no nosso mundo interno, que é a humildade e a misericórdia, né? De uma certa maneira, a tolerância é fruto dessa misericórdia e humildade, para que a gente possa reconhecer justamente essa pequenez de cada um, porque se eu me coloco no lugar do julgador, eu estou no lugar do orgulho, da vaidade, da presunção. Então eu tenho que ser humilde de saber que eu não sei do outro, que eu não tenho como dizer o que é melhor para o outro, julgar, avaliar ou condená-lo diante de uma situação. Por isso que Joana vai também trazer em outro momento da série psicológica que a gente nunca pode julgar e condenar a pessoa. Pode condenar e julgar a situação. Que pena que acontece tanto crime, que pena que haja tanta situação de abandono de crianças e assim por diante. Então, a gente poder avaliar a situação,
para poder buscar recursos para não mais favorecer aquele tipo de situação. Mas as pessoas envolvidas na situação, isso a gente não tem como julgar. Não tem como estar lá no nível de realidade, na história de cada um, nos valores que envolvem a percepção e a crença de cada pessoa, na maturidade psicológica e espiritual, enfim, tantos fatores que estão em jogo aí em relação a cada comportamento humano, que a gente não tem como dimensionar para nós mesmos. Eu acho que aí, Gelson, dá para a gente fazer um link bem bonito entre que a tolerância não é passividade, quer dizer, eu não fico passivo diante da injustiça, né? Diante da dor, do sofrimento do outro, diante da opressão, mas eu não posso ser intolerante em relação à pessoa, isso que tu estavas falando, não julgar aquele ser humano, aquela pessoa. E em relação à tolerância ser essa virtude assim que demanda, que nos ensina também a humildade, a misericórdia, eu tenho uma frase que eu achei muito interessante, que é do Sponville, que tem um livro do Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, né? Ele é um filósofo contemporâneo, né? E ele diz assim: nós chamamos de tolerância, pois se fôssemos mais lúcidos, mais generosos, mais justos, aí nós chamaríamos de respeito, de simpatia ou de amor. Então, eu achei muito interessante, porque o próprio fato da gente ter que exercer, né, a tolerância, a partir de reconhecer esse lugar mesmo, olha, é aqui que eu estou, é isso que eu consegui, eu cheguei até aqui, até agora, né? Isso é o caminho, né? Jesus está nos dando a receita, vamos dizer assim, para a gente começando a aprender a compreender algo muito maior que é o amor. Né? Para te ver como é difícil exercer a tolerância, né? Imagina nós chegar nesse conhecimento do amor que ele realmente quer que a gente aprenda. Né? Se a gente tivesse a verdade absoluta, a gente não precisava julgar, né? Exato. Porque o julgamento realmente ele é fruto da ignorância que acha que sabe, né? Que acha que pode, né? E aí realmente tem essa relação aí da tolerância como uma virtude para todos nós que não somos nem sábios, né? Porque e nem simples, né? Que a simplicidade é a virtude dos sábios. E a sabedoria dos santos. Como a gente não é nem sábio, nem santo, né? Nem uma coisa nem outra, então a gente tem que reconhecer a nossa pequenez e exercitar a tolerância como um ato de busca dessa sabedoria, né? E dessa simplicidade que nos falta ainda. Essa questão que tanto a gente está falando de reconhecer a pequenez, eu acho que é muito importante mesmo, porque na questão da tolerância, porque senão nós ficamos, mesmo que inconsciente, num falso jogo de ser tolerante, como se a tolerância fosse só para os outros, né? Então eu tolero isso, porque eu já sou melhor, e não é disso que a Joana está falando, ela está falando justamente disso, essa tolerância que vem do coração, né? Vem de um ser que realmente se sabe no mesmo grau evolutivo daquele que precisa da tolerância, porque é um ser que também precisa, não é diferente. Então, não é assim, eu já passei por isso, eu tolero. Não, eu não sei o que eu faria se eu estivesse no lugar dessa pessoa. E eu tolero porque eu também faço coisas que eu preciso me tolerar. E nessa pequenez, que também é o trabalho de autoconhecimento tão importante, é que a gente vai aprendendo a desenvolver a tolerância, né? Que é essa virtude que para nós não é pura compaixão, como era quando Jesus, né, se usava disso. A Joana fala da tolerância como terapia pessoal. Olha que lindo isso, né? A tolerância como terapia pessoal. E aí eu acho que ela nos remete, né, essa questão, porque daí ela vai falar, né, que à medida que a gente vai sendo tolerante, né, e a gente vai recolhendo essas projeções, então, trazendo tudo que a gente bota no outro, vamos trazer para nós. Aqui a gente está assumindo a responsabilidade também. A gente não está se eximindo daí, do nosso processo, né, do nosso caminho, que é essa grande questão do autodescobrimento, é a gente tomar as rédeas da nossa vida e parar de colocar tudo no outro, né? Por isso que a gente julga.
Então, quando ela fala da tolerância como terapia pessoal, eu acho que isso faz um sentido enorme, né? Porque aí sim a gente vai realmente se responsabilizando pelas nossas questões. Sim. Isso vem muito ao encontro dessa questão da culpa e da responsabilidade. Enquanto eu não consigo olhar para essas questões e trabalhar a culpa e me responsabilizar por ela, a própria intolerância com as questões conscientes ou não do meu processo acaba sendo projetada no outro. Então, de novo, essa ligação de tolerância ou intolerância com culpa e olhar para a culpa, né, e a responsabilidade pelos seus atos, sejam eles quais forem, né, responsabilizar, reparar, mas, de novo, voltando para si, entendendo que é nesse auto olhar que eu vou conseguir desenvolver a tolerância genuína. É por isso que Joana coloca que Jesus, né, frente à multidão perversa, inconsequente, né, em vez de julgá-la, né, ele acolheu com compaixão e mesmo não podendo fazer esse caminho por nós, né, ela diz que não cabia a ele solucionar nossos problemas e atender nossos desejos, mas com essa atitude compassiva, compadecido da nossa dor, da nossa ignorância, nos envolvendo com a ternura amorosa que ele tanto tinha por toda a humanidade, ele foi criando um espaço, uma abertura e dando recursos para que a gente possa ir adquirindo essa paz necessária no caminho de reconciliação com a nossa consciência. E a gente precisa disso. O trabalho de transformação é um trabalho que exige tempo, que exige esforço, que exige um processo de clareza, de autoconhecimento, e assim, uma série de conquistas pequenas para que as conquistas maiores, que é a nossa evolução, se dê. Então, se a gente não conseguir tolerar, como é que a gente vai poder favorecer esse processo que a gente sabe que é demorado? Quantas encarnações muitas vezes são necessárias para a gente poder romper um padrão lá que a gente está condicionado há tanto tempo? Como é difícil, né, a gente poder desmanchar certos padrões do passado. Então, a tolerância abre, né, esse campo de esperança, de renovação e de convite para esse encontro fraternal, essa terapia pessoal que eu estou falando, né, que é tão importante. E por isso que ela oferece também no final do capítulo questões muito práticas em relação ao exercício da tolerância, de ter compaixão para aquele que cai, né, porque a própria consciência daquela pessoa que gerou o mal vai ter que ser olhada por ele mesmo, né? Ele é juiz dele mesmo, de a gente poder realmente, em vez de julgar, acolher aquele que tomba, porque a própria fraqueza de Joana já é a sua punição, né? E tolerar o infrator, né? Porque o futuro é a evolução, né? E nós, em alguma maneira, quem é que pode garantir que em algum momento a gente não vai também, de uma certa maneira, nos equivocar diante da vida? Então, a gente poder trazer isso para perto de nós e poder manter isso como uma forma de leme, de orientação para nossas relações com o outro. E como a individuação, como esse trabalho se dá na relação, né? Porque é essa mão de duas vias, é esse olhar para nós, mas é na relação que a gente também vai se reconhecendo dentro da lei do amor. E quando eu estou na tolerância e eu estou consciente disso, eu estou trabalhando isso conscientemente em mim, né, aí sim eu posso ser um vetor de transformação também. Aí sim eu estou influenciando o outro, o meio que eu estou. E aí não é com palavras, né? Não são com palavras, mas realmente com atos, com uma postura em relação àquilo, porque eu acho que é isso que transforma, né? Não é o que a gente diz para o outro, não é julgando o outro, dando uma receita de bolo, mas é como a gente age mesmo, né? E aí eu acho que aí a tolerância, ela realmente ela é uma terapia
pessoal e em grupo, eu diria, porque ela também gera repercussões, né? Imagina como é que a gente se sente quando a gente comete um erro e alguém nos trata com amorosidade, com firmeza, diz, olha, não é bem assim, mas vamos lá, né? A diferença, o impacto emocional que isso tem em nós e o impacto que tem quando alguém nos aponta o dedo e nos julga e nos diz, nossa, fizeste tudo errado. Então, eu acho muito bonita essa expressão de Jesus, olha só, tira primeiro a trave do teu olho e aí você vai poder olhar realmente o cisco do olho do outro, né? Mas primeiro é você, né? Então, nos coloca num lugar assim, e ele faz isso com tanta amorosidade, né? Então, acho que como diz a Joana, a gente está aqui para aprender e acho que a gente pode entrar também em honrar o nosso compromisso, né? Que a gente pode entrar na honra daí, né, gente? É interessante isso, né, Marluce, que no capítulo 6, quando ela começa a trabalhar Jesus em honra, ela vai mostrar esse Jesus pleno, né? Que era do modelo perfeito, identificado com a mente de Deus. Eu e o Pai somos um só. Então, que ele projetava a verdade, né? Ele é esse caminho para a verdade, né? Como a expressão do pensamento divino, mas que ele não esmagava ninguém, né, com a sua atitude, né? A sua superioridade natural, né, não impunha, né, nenhum tipo de julgamento e nenhum tipo de humilhação para os outros, né? Mas ele se mantinha comprometido com a verdade, oferecendo, através do seu exemplo, esse convite, né? Esse convite para que nós então, saiamos do julgamento, saiamos da culpa, saiamos dessa visão de ignorância que nos colocar nessa posição que pensamos que sabemos muito e, na verdade, sabemos muito pouco, e na tolerância começar a assumir esse compromisso então com a vida a partir de uma atitude honrosa, né? E a questão da honra, que Jesus sabia despertar as potencialidades que estão latentes em cada um de nós e nos convidar para honrar essas potencialidades, né? Poder realmente seguir ele, porque a gente pode chegar lá. É um caminho viável para todos nós. Mas para isso tem que haver essa disponibilidade que, de certa maneira, envolve essa noção de honra, né? Essa consciência honrosa, porque para mim honra tem muito a ver com engrandecimento. O que é honroso, aquilo que é grande no sentido não de um lugar que a gente já conquistou, mas de um lugar que a gente reconhece o seu valor e está comprometido com aquele valor. É uma honra poder receber o ensinamento do Cristo, é uma honra poder estar comprometido com a vida, que nos brinda com possibilidades tão ricas, né, tão maravilhosas em favor da nossa caminhada. Então, e honrar então nosso compromisso dessa caminhada. Honrar nosso compromisso enquanto uma tarefa, um aprendizado, uma fidelidade, né, ao projeto que Jesus nos coloca, né, ao projeto de seguirmos em frente enquanto essa conquista do autodescobrimento, do autoconhecimento e na superação do homem velho em favor de uma consciência renascida. Nesse caminho, eu me lembro, quando tu estava falando, estava me lembrando da coragem, né? E me lembro lá do Em Busca da Verdade, que depois a gente vai falar mais, né? Quando for abordar o livro, mas de um subtítulo que a Joana tem, que fala sobre a coragem de prosseguir sob qualquer circunstância. Aí a gente entendeu o que isso quer dizer, né? Que coragem é essa? Que essa fé, esse acreditar, esse entender que a gente sempre está no caminho certo, se estiver comprometido, né, reparando os equívocos, e que nunca estamos desamparados, entendendo que o que vem, às vezes, a gente não entende, né, mas que se a gente tem essa
honra de seguir, de se dedicar mesmo e seguir o nosso processo, em qualquer circunstância, com coragem, a gente vai trilhando esse caminho, que é lento, mas que é o nosso caminho, que a gente deve honrar e deve carregar nossa cruz, né, dentro do que cabe a nós. Por que eu falo isso? Né? Porque senão, às vezes, a gente se despotencializa. Então, uma questão é a humildade, outra coisa é a gente se despotencializar e achar que a gente não, que todo mundo pode, menos nós, né? Mas que a gente não pode, que para nós é difícil. Não, nós podemos, né? A gente precisa ter essa conexão com o Criador, ter esse trabalho conosco mesmos para cada vez caminhar mais nos passos que Jesus veio nos mostrar. E isso tem muito a ver com honrar e com a coragem de prosseguir em qualquer circunstância nesse sentido. É muito profunda, Joana de Ângeles, dizer, né, que honra é a coragem de eleger o melhor. Então, a gente ter a coragem de eleger aquilo que a gente se comprometeu, o compromisso realmente com a nossa encarnação. E daí ela fala também da honra como um guia interior. Jesus, né, tinha muita clareza da sua missão, do que ele veio fazer aqui, do seu compromisso que ele assumiu perante a humanidade inteira. Então, ele está lá conversando e aí dizem para ele, né, olha, teu pai, tua mãe, teus irmãos estão aí, e ele pergunta, né, quem é meu pai e minha mãe? Então, ali Jesus, de forma alguma, estava sendo desrespeitoso ou negando a questão da maternidade ou da paternidade dele, mas ali ele estava sinalizando o quanto ele estava comprometido com um projeto muito maior do que a família carnal dele, vamos dizer assim. Né? Então, ele está trazendo a ideia dessa família universal, desse compromisso assumido, né? E aí, tendo essa honradez, essa honra de dizer o meu caminho é maior que isso. Né? Então, uma profunda consciência do que lhe cabia. Então, quando Joana diz assim, honra é a coragem de eleger o melhor, é a gente também ter essa coragem de eleger aquilo que favorece o nosso processo. E muitas vezes, para a gente poder seguir no nosso caminho, favorecendo a nossa evolução, a gente vai ter que romper alguns condicionamentos, né? Coisas que nos atrasam, que nos atrapalham e que tem a ver com valores que são impostos, seja pelo coletivo, seja pela nossa família. Então, muitas vezes, nós vamos ter que romper alguns condicionamentos, alguma coisa para a gente honrar o nosso caminho, né? Tem duas questões importantes nessas nas colocações que tu traz, né, Manus? Primeiro, a honra é uma forma de quebrar, né, o atavismo do passado, porque Joana coloca que nós somos muito ainda presos a esse passado, a gente criou um verniz social, né, uma persona, mas a nossa alma, a nossa natureza está muito identificado ainda com as necessidades e aspirações primárias dessa natureza que não foi vencida. Então, ela fala muito da nossa condição de carência e insegurança. Então, para mim, de certa maneira, a honra rompe com essa acomodação, com essa identificação com essa natureza mais primitiva e essa identificação com o Cristo, né? Com a proposta dele. Então, para mim, a honra envolve isso, porque é a coragem de eleger o melhor, né? O melhor enquanto a proposta do Cristo. Eu quero o melhor para mim. Né? Eu tenho coragem de lutar, de me comprometer com o que é melhor. E por isso que a honra não deixa de ser um amor à verdade, né? E um amor ao bem. Né? Então, toda a honra, para mim, está comprometida com essa verdade e esse bem que é o melhor, sintetizado pela figura de Jesus. Né? Ele é, de uma maneira, do ponto de vista humano, né, a excelência dessa realidade. Né? E assim como ele pôde honrar, e quando tu traz a questão quem é meu pai, quem é minha mãe, né, que é o segundo ponto que eu acho interessante na tua colocação, é justamente isso, né, que, de uma certa maneira, quando ele é questionado pela sua família ali,
como uma forma de ficar preso aos interesses pessoais e limitados daquele ciclo mais pequeno da família material, né? E de uma certa maneira desviando ele da sua rota, da sua tarefa maior, ele faz esse questionamento, né? Mas quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Trazendo esse compromisso para o que é maior, né? Tirando desse nível pessoal. Então, realmente honrar nesse compromisso com o que é melhor, que envolve o bem e a verdade, é transcender os caprichos pessoais da gente, ou de exigências, as imposições do ego, e ter essa coragem, né, de poder, elegendo o melhor, superar esses caprichos, esse condicionamento e centrar naquilo que importa, naquilo que é essencial, honrar o que é essencial. E Jesus ele trazia justamente isso, né? Ampliar e dizer, nós estamos aqui não para passear, não para se envolver nos nossos velhos e padrões do passado, dos desejos e caprichos que a gente vem arrastando ao longo dos séculos, mas para honrar essa vida, honrar nosso compromisso com um projeto evolutivo, né? E poder ter essa decisão, né? Assumir essa decisão, que é essa coragem de escolher o melhor para nós. Que passa, uma vez que nós, né, temos Jesus como exemplo, mas estamos bem longe, assim, passa, eu entendo, por esse tanto de mistério, né, de aceitar que não é a nossa mente racional que vai saber o que é certo. Então, a verdade, o bem, elas estão inscritos na nossa consciência de self, que vai ser o nosso guia, e Jesus o nosso guia. Mas a gente precisa olhar com esses olhos de uma maturidade espiritual e psicológica, de entender que isso é a coragem de seguir e pagar o preço pela tua vida. Tu sabe e tem lá dentro inscrito, né, na consciência de self, mas não sabe qual vai ser o caminho vai se abrindo conforme tu vai te entregando. E isso também, dentro desse lugar que a gente vem, mais imaturo e com esses atavismos, é preciso, penso eu, que a gente entenda, né? É um salto no escuro, né? Mas é um salto no escuro que a gente tem Jesus como guia, né? E a nossa consciência de self nos guiando também. É escuro para esse ego que está limitado nos seus caprichos, né? E ele tem que realmente confiar nessa coragem que a Malúcio trouxe ali da citação de Joana, porque, de uma certa maneira, né, Guadalupe, a honra envolve essa consciência do dever, né, como tu falava, né? A Joana fala, né, do dever e da honra como sendo o cinzel e o martelo, né, para poder fazer o trabalho de lapidação da nossa alma, né? Então, para mim, de uma certa maneira, o dever e essa consciência do dever faz parte dessa trajetória que envolve a nossa honra e que envolve também a vontade, né? Porque uma pessoa que honra a si mesma, que honra a sua vida, que honra a mensagem do Cristo, a vontade dela aciona a sua vontade. Eu posso, eu quero, eu consigo. E eu estou comprometido com isso, né? Então, e o meu dever para comigo mesmo, e para essa mensagem que é para o meu bem, para o melhor para mim. Acho muito interessante toda essa ligação, né? A Joana foi sintética aqui, mas é uma síntese que traz uma complexidade, uma profundidade de relações muito ricas enquanto dinâmica psicológica e espiritual de cada um de nós. Eu achei belíssima essa imagem, eu te confesso que acho bastante complexo também esse pensamento dela, de Jesus como o escultor de almas. Então, Jesus, a Joana utiliza essa imagem, né? Jesus que vai liberando da pedra, né, esse homem integral. Então, a partir dos ensinamentos dele, a gente vai se liberando de condicionamentos, e aí vai surgindo, né, aquilo que já está dentro de nós, né? Então, vai se retirando o excesso, vamos dizer assim, para surgir esse homem que já está dentro de nós, esse self, né, tudo aquilo que nós já somos, como dizia o Jung, né? Porque a individuação é
tornar-me aquilo que eu já sou, né? Então, eu achei profundíssima essa imagem que ela traz e que ela está dizendo ali, né, que a sua honra, citando, né, aqui Joana de Ângeles, levava-o, né, Jesus, ao prosseguimento, mesmo lutando contra todos os fatores hostis. Ele viera romper os impedimentos, arrancar a escultura modelada do homem integral, do mármore frio da sociedade utilitarista e escravocrata. Então, ele como grande escultor, e aí eu fiquei pensando nessa imagem, né, da obra que vai se revelando quando esses excessos vão sendo retirados, aquilo que nos aprisiona. E aí, voltando na tolerância, como é importante a tolerância nesse momento, né, de suportar o martelo, o cinzel, né, porque algo muito precioso está sendo construído ali, ou revelado ali. De um lado a tolerância e de outro lado, né, essa honra que não compactua com as conveniências do mundo, né? Que realmente tu tem que fazer escolhas, né, na tua vida. Não tem como servir a Deus e a Mamon, né? Não tem como ficar cindido, né, numa tensão de opostos, querendo conciliar realidades que não convergem e não conseguem trabalhar para a mesma direção. E aí a benfeitora é muito clara nesse sentido, né, de quanto a proposta do Cristo rompe com essas convenções, né, com essas conveniências do mundo, com os receios pueris, né, que a gente carrega, né, das afeições também imaturas, e que nem uma criança que quer ficar ainda lá naquela vida de provisão, não acreditando nela, temendo a vida, ou naquele prazer infantil do bico, que não é nutritivo, mas que dá uma gratificação. A gente não quer abrir o bico psicológico, né? A gente quer se segurar nessas conveniências infantis, né? nesses receios pueris que nos agarram em gratificações imaturas, né? Seja nas afeições humanas, seja nos apegos com a matéria, e a gente vai querendo postergar esse compromisso, né? Então, essa honra justamente envolve decisões, né? Envolve uma atitude, um posicionamento da nossa parte, que tolera, que tem compaixão, mas, como foi colocado antes, não é passivo, né? E não compactua, então, com a inconsciência, nessa direção de olhar para o futuro, para a nossa realização, para aquilo que a gente vai ser daqui a um tempo, né? Que já está em germe em nós, mas precisa do nosso comprometimento e do nosso esforço. E entendendo que nem essa culpa, essa paralisação olhando para o passado, porque todos nós temos as questões, né? E nem essa ansiedade olhando para o futuro, como esse lugar que a gente vai alcançar, mas tem que caminhar até lá. E sim, é isso que a Joana traz de forma tão bonita, do ser consciente, né? Não se culpa nem se desculpa, se descobre esse ser e começa de onde tu está, né? A gente olhar para o presente, entender que é no presente que nós devemos estar ali, é estar inteiro no lugar que nós estamos, né? Sabendo do passado nos ensinando, sabendo do futuro como esse vir a ser que invariavelmente nós vamos chegar, mas trabalhando no presente. E trabalhando no presente, estando ali, né? Como às vezes para nós é difícil estar inteiro onde nós estamos, né? Botar o corpo, a alma, tudo ali naquele momento, porque é desses momentos que a vida vai se dando. É nessas pequenas coisinhas do dia a dia que a gente vai se experimentando e vai se reconhecendo e aprendendo a se relacionar. Então, eu acho que também é importante a gente trazer essa questão de que sim, nós temos as questões do passado, temos esse futuro já esculpido em nós, como semente, mas é no presente que a gente deve agir, entendendo toda essa dinâmica que nós conversamos um pouco aqui, né? Da nossa pequenez, mas também do nosso potencial enquanto espíritos imortais, do que a gente pode fazer agora, então que a gente faça o melhor, e que a gente sempre
honre as nossas escolhas dentro dessa verdade que já está em nós. Aqui ela, colocando, né, isso que vocês estavam falando, ela fala dessa decisão mesmo, né? Então, parte, de novo, né, o processo é de cada um de nós, é assumir a responsabilidade. Eu decido, então, começar hoje, agora, nesse momento, né? E aí ela vai dizer que realmente a gente precisa ter coragem para trilhar esse caminho, porque o erro vai fazer parte, né? Eu vou cair muitas vezes e vou me levantar. Isso é do caminho. Todo mundo vai passar por isso. Então, assumir essa responsabilidade também é assumir tudo o que implica viver no dia a dia. Às vezes a gente quer ter uma fantasia de que vai ser mais fácil, de que porque eu já conheço algumas coisas eu não vou passar por isso. E não é assim, né? É na vivência diária, é a gente suportando isso, mas assim, tendo essa honra, né? Honrando esse compromisso que é com a própria vida, né? É que a gente vai aprendendo e vai realmente vivendo o que Jesus veio trazer, porque ele não nos trouxe assim, olha, vocês têm que fazer grandes realizações. Ele tá propondo uma outra maneira de viver. Isso implica o dia a dia, né? E aceitar e tomar decisão e ter a coragem de prosseguir. Tem que ter coragem para prosseguir, né? Porque é muito fácil desistir, né, gente? Com certeza. E ela coloca, quando a gente assume esse compromisso, né? Essa consciência do dever, né? E a gente reconhece Jesus como esse leme, esse guia, né? A gente vai internalizar, né? Ela falou que essa honra favorece a criação, né? Ir ao encontro de um guia interior, né? Então, esse guia interior justamente é seguir os padrões que o Cristo nos deixou, né? São padrões de respeito, né? A todos e a tudo, mas sem se escravizar, na liberdade daquele que segue Jesus, da liderança do nosso amado mestre que nos sustenta, que é o grande libertador da nossa alma, né? Jesus como o maior psicólogo que já existiu, que compreende e que tem para nós os recursos para todos os males e dificuldades que nós enfrentamos em nós mesmos. Então, a gente possa criar em nós, né, essa consciência de um dever, mas não de dever enquanto uma exigência punitiva que avessa a vida. Pelo contrário, é de alegria, é de paz, é de realização. E essa honra que envolve esse engrandecimento, esse reconhecimento de valor, se transforma em gratidão depois, né? Que Joana vai trabalhar muito bem no último livro da série psicológica dela, que é a Psicologia da Gratidão. Então, que a gente possa realmente começar a fazer um exercício de honrar, né, o corpo que a gente tem, o trabalho, os desafios da vida, né, as questões que a vida nos coloca, como de maneira sábia, exercitando a nossa inteligência, a nossa criatividade, desafiando o espírito para ir além. E nós vamos honrar esse livro precioso, esse guia precioso, que é a vida do Cristo, e suas parábolas, seus ensinamentos, como referência que também está dentro de nós, a nossa consciência mais profunda, a consciência do self, porque as leis naturais estão dentro de cada um de nós. Nós temos todos os recursos para poder vencer. Mas isso, como foi colocado antes, envolve realmente uma atitude, né? Uma decisão para ser feliz, como Joana nos coloca, uma decisão para seguir em frente, firme e resoluto, sem olhar para trás. Ela diz aqui, né, Gelson, que quando a gente tem o guia interno como Jesus, não será, após isso, não serás mais o mesmo, nem te repetirás. Né? Então, é uma proposta de uma mudança profunda, e tu está falando tudo isso da gente honrar a nossa vida, o nosso corpo, honrar tudo, e eu me lembro muito disso, né, e do dever que tu está falando ali, quando Jesus diz que o jugo dele é leve. Né? Então, também é uma proposta da gente levar a vida, né, com alegria no coração. Isso a Joana de Ângeles trabalha muito, né? Como é importante, né, que isso não seja um peso,
é que o jugo dele é leve, o amor é leve, o amor não impõe, não pesa, né? O julgamento é que impõe e pesa, o amor não, né? O amor é tranquilo, é paciente, né? Então, eu achei muito bonito isso. Não serás mais o mesmo, e nem te repetirás. Então, aí está falando da nossa trajetória evolutiva, isso que a gente fala tanto, né? De reformas, de mudanças. E que não seja da boca para fora quando a gente fala Deus é amor. Deus é amor. Então, tudo que nos acontece é dentro dessa lei amorosa e é para o nosso melhor. E aí, se a gente entende isso, vive isso, né, vive essa vida, a gente descobre a alegria de viver, a gente descobre essa coragem de seguir em frente, porque Deus é amor. Então, falta isso que sai da nossa boca ser vivido, né, plenamente. E acho que esse é o caminho que a gente está tentando, aprendendo sobre tolerância, para um dia isso se tornar automático em nós, né? E de uma certa maneira, a tolerância não não está distante, né, dessa compaixão, dessa compreensão que reverencia, de uma maneira, na honra, o respeito por nós mesmos e a dignidade, né, como sujeito moral, porque a baixeza moral, né, é ao contrário da honra. E muitas vezes essa baixeza moral vem disfarçada de falsa humildade. Né? Então a gente cria essa falsa humildade, né? E se coloca de maneira emperdigada, né? Mas no fundo temos essa baixeza moral que não tem nada a ver com honra, é ao contrário da honra. Enquanto a honra é uma virtude e a baixeza moral é um vício, né? Que nos faz a gente não ter essa dignidade e esse respeito para tudo que é divino, né? Que é sagrado, e a dignidade nossa enquanto ser humano. E essa dignidade vem justamente da consciência que nós somos um sujeito moral, um sujeito ético. E a honra envolve esse compromisso com a nossa ética, com o nosso ethos, com a nossa moral, nesse compromisso que é com a verdade, nesse amor à verdade, esse amor ao bem, como a gente comentava agora há pouco. Né? Então, essas são questões fundamentais, né, em relação a uma atitude, né, a uma vivência honrosa, com honra e por honra diante da vida. Nós estamos já chegando pertinho do nosso final. A gente lembra a todos que estão presentes assistindo o canal da Mansão do Caminho, que vocês podem deixar as questões de vocês aí no canal, alguma reflexão, alguma dúvida, que vai ter um momento especial que a gente vai poder retomar esses temas dos capítulos do livro e poder ampliar um pouquinho mais a partir das colocações que o público trazer para nós. Fica, então, o convite para todos participarem, não só assistindo, mas trazendo também suas questões, suas colaborações para esse diálogo proveitoso, reflexível, em torno das questões preciosas que a benfeitora nos traz a partir da série psicológica. O meu convite é para começar agora, né? Acho que todo mundo começou, mas de uma forma ou de outra, todo dia a gente começa de novo e o próprio nascer do dia já é essa maravilha divina. Então, para aqueles que estão um pouco desanimados, né? A gente às vezes passa por isso, comece agora, né? Sempre é tempo. Eu vou terminar com uma frase do Tagore, psicografada por Divaldo Franco, quando ele diz: enquanto longe eu te buscava, eu jamais te encontrei. Um dia examinei minha alma e lá encontrei-te enfim. Então, tá tudo dentro de nós, né? É só a gente entrar em contato com o nosso coração, que a sabedoria toda tá lá, né? Que esse amor é que nos guia, que sustenta tudo, que sustenta todo o universo. Se a tolerância é esse exercício terapêutico que a benfeitora nos coloca, de poder exercitar o amor e a compaixão numa compreensão que nos ajude a seguir em frente na nossa caminhada,
a honra é não esquecer a nossa essência e não ficar preso na pequenez do passado que nos habitou, mas que não é a nossa realidade. A nossa realidade é espiritual, a nossa realidade é a luz, a nossa realidade é o amor. Então, que a honra é a consciência disso. E, acima de tudo, o dever e o compromisso para com essa verdade, para com o amor, para com o bem, no exercício de cada dia, precioso, profundo, libertador, a partir da proposta do Cristo. Fica, então, esse convite, né, para todos nós seguirmos em frente, e temos também aí a série psicológica da benfeitora, que nos auxilia a compreender melhor a mensagem do Cristo e assimilar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, diante de uma realidade tão desafiadora que é o momento que a gente vive. Desejamos um abraço a todos e até o próximo encontro, onde continuaremos ainda no livro Jesus e Atualidade.